A paz do Senhor, queridos irmãos, querida igreja, a todos que me ouvem através deste vídeo. Nós estamos aqui para mais uma lição, e é esta lição que nós temos estudado a revista, que tem por título A Igreja em Jerusalém. Vamos então para mais um resumo das lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu falarei da lição de número 8, que será estudada no dia 24 de agosto de 2025. E o seu título é Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Como eu sempre falo aqui, isto não substitui o estudo sistemático semanal da nossa lição. O objetivo que eu tenho aqui é incentivar você a participar das escolas bíblicas dominical na tua igreja. Se você é de Uruguaiana, logicamente eu te convido a estar conosco todos os domingos, a partir das 9h30. Peço a você que leia os comentários da revista. Toda revista ela traz os comentários do escritor. Ele pega o texto, ele disseca o texto. Então você terá um estudo aqui aprimorado para aplicar na tua vida cristã. Também peço que faça a leitura do texto bíblico que a lição aqui nos indica a fazer. Nesse caso é Atos capítulo 6, versos 1 até o 7. E também leia as referências que você vai encontrar no meio lá dos comentários, né? O aprendizado será maravilhoso para a tua vida. Por final, antes de iniciar, eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, deixe lá o teu like, compartilhe com alguém que precisa, que ama a palavra de Deus, ama a escola dominical. Para nós é muito importante esta tua ajuda. Vamos lá então para o nosso texto áureo. O texto áureo está em Atos capítulo 6 e o versículo 3. E ele diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, verso 3. A verdade prática diz assim: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Bom, a nossa leitura, como eu já falei, está em Atos capítulo 6, o verso 1 até o verso 7. Da lição 7 para a lição 8, que nós vamos estudar agora, ou seja, do capítulo 5 para o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, há uma lacuna de anos. Após o que nós estudamos nas lições passadas, a prisão e a soltura dos apóstolos. Eles foram presos, foram soltos pelo anjo, depois foram pregar novamente, foram presos novamente, depois eles foram soltos, né? Depois desse acontecido, o Sinédrio se voltou contra a tirania de Pilatos, que passou a usar os recursos dos impostos do Templo de Jerusalém para construir um aqueduto lá naquela cidade. Ele colocou também imagens do imperador na cidade e de outras formas ele afrontou a fé judaica. Enquanto eles tiraram o foco dos apóstolos, os apóstolos aproveitaram, né, para pregar a palavra de Deus, e a igreja continuava a crescer. Não podemos mencionar aqui quantas pessoas já tinham, porque lá no início foram quase 3.000 almas, depois mais quase 2.000, foi para 5.000, e foi indo, e a igreja continuava a crescer. A palavra discípulos, aqui nesse contexto, refere-se aos cristãos em geral. Em outros contextos, poderia ter outro significado, ou referir-se a outros grupos específicos de pessoas, como os discípulos de João Batista,
Os discípulos de Jesus, os 12, nesse contexto, os 12 são denominados, mencionados como apóstolos. No livro de Atos, há 28 menções como esta, discípulos, mas estão indicando cristãos, de modo geral, e não os discípulos de Jesus. Então, esta murmuração, esse problema que surgiu foi entre a igreja, os discípulos, os seguidores de Cristo, e não entre os apóstolos. Eu creio que fica mais fácil de nós abordarmos este assunto. O texto começa dizendo, crescendo o número de discípulos, e aí nós vamos ver, quanto mais a igreja cresce, mais problemas aparecem. Natural, isso é normal. Agora temos uma reviravolta no cenário da igreja primitiva. Até aqui a igreja era um exemplo de unidade. Nós vemos lá em lições anteriores que eles vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, viviam em constante oração, era um coração e a alma da multidão. Era o coração e a alma da multidão. Isso quer dizer que era uma bênção, estavam sempre unidos, sempre envolvidos uns com os outros, vendo as necessidades uns dos outros, estendendo a mão, né, dando o seu ombro para chorar, para as necessidades que tinham, estavam sempre em comunhão. Porém, agora começou a outra fase da igreja e nós vamos ver um primeiro ponto e muito importante. Precisamos entender que é inevitável os problemas na igreja. Eles vão surgir. E isso não é vergonha para ninguém. As igrejas são constituídas de seres humanos e onde há pessoas, há problemas também. O segundo ponto a ser entendido nesse contexto é que, mais uma vez, a igreja primitiva foi exemplar. Eles resolveram o problema que surgiu. O problema, irmãos, se você ler o texto, eu peço que você leia o texto, o problema pairava em uma murmuração. O termo grego corresponde, essa palavra, a zumbir das abelhas. Sabe aquele murmúrio quando você está num lugar que tem muita gente e de repente alguém está falando e começa um murmúrio e ninguém se entende nada, mas há aquele barulho assim de pessoas cochichando e toma conta do espaço. Essa palavra refere-se mais ou menos a isso. Então, mas todos estavam envolvidos nesta questão. Na maioria das vezes, os murmúrios que nós vemos em situações semelhantes, elas são negativas. E era o que estava acontecendo com a igreja primitiva. A murmuração por si só, ela é um grave pecado. Se nós abrirmos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, nós vamos ler o seguinte: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O inimigo, ele nos incentiva, ele faz de tudo para que a igreja murmure e assim perca o foco, cause problemas entre a igreja. Muitos crentes usam desta prática, infelizmente. Não sei se não leem a Bíblia ou não sabem que murmuração é um grave pecado. Excelente foi a decisão dos apóstolos. Eles resolveram o problema. Fizeram com que parassem as murmurações, fechando a porta para o pecado do povo. Quando eles resolveram, o povo parou de murmurar. Então, eles não incentivaram, eles não deram lenha para eles queimar, mas eles colocaram um ponto final na murmuração. E cessando a murmuração, cessa o pecado. Logicamente, haverá uma necessidade de arrependimento, haverá uma necessidade de parar totalmente com a murmuração, mas se continuasse seria muito pior. Os gregos do versículo 1, que estavam murmurando contra os hebreus, eram os judeus
prosélitos de outras partes. Eles haviam sido dispersados pela perseguição, também quando as nações entraram em Jerusalém, como Roma, que estava acontecendo, estava dominando Jerusalém, e muitos às vezes saíam ou eram levados para fora da sua terra. Então eles transferiram suas residências para outros lugares, outras nações, e ao retornarem para Jerusalém nesta ocasião, e também aos seus arredores, continuaram se comunicar em língua grega, porque era a língua mais falada naquela época. E aderiram muitos costumes, então eram conhecidos como gregos, mas devido à maior parte por causa da comunicação. Os hebreus eram aqueles que permaneceram em Jerusalém e continuavam a falar a língua judaica ou aramaica, apesar de se comunicarem também, na sua grande maioria, com o grego. Falavam grego também. Mas havia uma dificuldade, com certeza. Nem todos dominavam o grego. E aqueles que saíram e retornaram, talvez os seus filhos não dominassem o hebraico, o aramaico. Então havia também esta dificuldade de comunicação. Mas esta murmuração não foi uma divisão, não foi uma dissensão, foi um ressentimento no coração daqueles que eram conhecidos como gregos. Contudo, conforme Gálatas 3:28 diz, em Jesus Cristo não há acepção de pessoas. Não há judeu nem grego, todos são aceitos por ele. Isso precisa estar em nossos corações. Quando nós lemos o texto, nós ficamos tentando imaginar quem estava errado, quem foram os culpados, por que tanta polêmica ou tanta murmuração por causa das viúvas. Vamos ver o porquê. A murmuração se fundamentava na falta de atenção às viúvas gregas, enquanto as hebreias eram bem atendidas no ministério cotidiano. Era, na realidade, algum tipo de inveja que também envolvia dinheiro. Veja como o inimigo tenta tirar o foco da igreja, trazendo o foco para as coisas materiais e de valores terrenos. Qualquer coisa que cause algum desconforto, algum ressentimento, há murmuração. Os apóstolos, então, direcionados por Deus, reuniram a multidão de discípulos e solicitaram que escolhessem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles não desviassem o foco da oração e do ministério da palavra. Servir às mesas não seria de forma alguma desonroso ou vergonhoso para os apóstolos. Entretanto, eles tinham um objetivo e lutavam para não fracassarem na missão que Cristo havia dado a eles. Isso contentou a toda a multidão. O texto nos informa isso. Todos ficaram contentes. Colocaram um ponto final no problema. Elegeram as 7 pessoas conforme o Espírito Santo os havia orientado e apresentaram aos apóstolos, que impuseram as mãos e os separaram para diaconia. Se tornaram diáconos da igreja primitiva. O que aconteceu? A igreja continuou crescendo porque a palavra de Deus continuou sendo pregada e eles não relaxaram na oração. A introdução da nossa lição diz assim, ou seja, a introdução desta lição, nós veremos a importância da diaconia. A diaconia é aquela força necessária sempre pronta para auxiliar naquilo em que não é possível que os pastores, obreiros, pregadores e líderes façam. Muitos se dividem entre atendimentos, aconselhamentos, pregações e também diaconia.
mas isso sobrecarrega as pessoas. Então é necessário que haja pessoas destinadas para fazer outros trabalhos, que não tirem o foco da liderança pastoral. O serviço cristão é de extrema importância. Todos são chamados a servir. Todos devem ter esta disposição para servir, independente do cargo, mas sempre ter a necessidade do próximo como primazia. Vemos que em nossos dias há uma desvalorização desse trabalho. Muitos entendem que somente receberão galardão aqueles que foram chamados para púlpitos, para pregar, para cantar. Isso é um engano. Todos que fazem a obra do Senhor com amor, como para Deus e não para os homens, receberão a sua recompensa. O primeiro tópico tem o título Identificação dos conflitos. E a sinopse desse tópico diz assim: a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Imagina uma igreja já com grande número de membros, e se essa igreja se desunisse, se desintegrasse, como seria triste e também dificultoso para os apóstolos trabalharem para reuni-los e uni-los novamente. Ao lermos gregos e hebreus, chegamos à conclusão de que está instalado um conflito de natureza cultural. Estas duas palavras, gregos e hebreus, nos trazem uma identificação do problema. Já não era um problema espiritual, mas era cultural. E esse problema de natureza cultural trouxe um desconforto para dentro da igreja. Um mau sentimento que, se não fosse parado a tempo, teria desencadeado uma divisão na igreja. Já foi falado aqui que os apóstolos foram direcionados por Deus e agiram com rapidez para não se estender e crescer o problema gerado. Isso traria a desestabilidade da igreja, atingindo a sua unidade, que até aquele momento era uma realidade. Eles eram unidos, como nós já lemos aqui. O conflito se deu no âmbito cultural, ocasionado pelo problema social. As viúvas, que com certeza dependiam de auxílio da igreja, não há registro de que as viúvas gregas reclamaram ou murmuraram. O texto se refere aos gregos. Nós não sabemos se em parte ou na sua totalidade, mas houve murmuração. Aqui se evidencia que a igreja não se envolve apenas com questões espirituais, mas também questões sociais. E exatamente essa estava desassistida ou necessitando de um equilíbrio em suas ações. Atualmente existem igrejas que se preocupam apenas com a parte espiritual. Oram muito, pregam, evangelizam, louvam a Deus, e isso é muito bom. Outras agem socialmente colocando essa como prioridade. Entretanto, é preciso equilíbrio, sempre tendo em mente que a primazia é a palavra de Deus, é a comunhão, é a parte espiritual. O atendimento aos necessitados não substitui a oração, não substitui o jejum, não substitui participar de um culto para ir fazer um evangelismo, ou seja, uma ação social. Mas também a igreja não deve apenas viver na teoria. Um exemplo: se o pastor prega na igreja que nós precisamos estender a mão, fazer algo socialmente, que nós precisamos auxiliar as pessoas, e nós sairmos do culto, vermos alguém necessitado e não estender a mão, não fazer nada, isso é apenas teoria. Nós precisamos viver na prática.
Tópico 2. Delegação de tarefas. A sinopse desse tópico diz assim: os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação da palavra, da oração e do serviço social. Os apóstolos estavam diante de um problema que podiam ignorar. Entretanto, não podiam perder o foco que estavam envolvidos, oração e palavra. Porém, se eles ignorassem o problema, como já falei antes, traria um grande problema. Se não se resolve os pequenos, se cria outros maiores. É lógico que somente tiveram uma rápida ação e resolução exatamente devido à prioridade que tinham na oração. Talvez alguém dentre eles pensou, mas nós somos 12, vamos nos dividir. Ou não podemos acrescentar alguém no trabalho que não foram especificamente discípulos do Mestre. Não. Eles seguiram a orientação do Espírito Santo. Continuaram dedicando-se à oração e à palavra. E o resultado foi maravilhoso. As viúvas de todo foram assistidas e a igreja continuou crescendo. Os diáconos foram instituídos para que a igreja, como corpo, funcionasse em integralidade. Não são tarefas opostas, tampouco inferior em relação ao cargo de liderança dos apóstolos, mas é uma tarefa necessária para que a obra do Senhor seja realizada por todos. Esse amor que Jesus pregou aos seus discípulos e agora estavam dando continuidade. Eles não podiam pregar, viver a teoria e desassistir as viúvas que estavam murmurando ou reclamando, ou nem elas talvez estivessem fazendo isso, mas pessoas que estavam observando o trabalho realizado pelos apóstolos. Diaconia é um importante negócio, assim disseram eles. E vejam bem, as qualidades necessárias não foram administração, organização, economia, não. Mas boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Talvez alguém esteja se preparando teologicamente e buscando a Deus para assumir uma posição de liderança, pregação, etc., né? E Deus está preparando para um trabalho de diaconia. Pois para prestar serviços no reino de Deus é necessário ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão com Deus e sabedoria para resolver os conflitos que poderão surgir. O segundo tópico tem o título seguinte: Seguindo os princípios cristãos. A sinopse desse tópico diz assim: a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Boa reputação significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Isso não é apenas um capricho, não foi apenas um capricho dos apóstolos daquela época. Hoje ainda deve ser exigido os mesmos princípios. Se é exigido para a diaconia, para estender a mão, para servir as mesas, como o texto diz, muito mais para aqueles que servem a igreja, que pregam a palavra de Deus, que exercem cargo de liderança, que atendem o povo de Deus. Pois todo o trabalho a Deus deve ser realizado por servos e servas de Deus, que tenham princípios e não retrocedam diante dos desafios. Também estas pessoas precisavam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria.
Essas duas características se completam. Não há como assumir um trabalho que necessita de sabedoria para agir com as pessoas apenas sendo cheio do Espírito Santo. Ao contrário, também é uma verdade. Não adianta ter sabedoria e expertise para organizar, para liderar e tratar as pessoas sem o amor do Espírito Santo em seus corações. Isso quer dizer ter a facilidade de ouvir o Espírito nos momentos de dificuldades e escolher o melhor caminho, porque o Espírito Santo nos auxilia a fazer o melhor para Deus. Vamos para a nossa conclusão desta lição maravilhosa, que diz assim: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, nós sabemos que sim, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então fica aqui mais uma lição, a lição de número 8 desta revista abençoada, que vai ser estudada no próximo domingo em todas as Assembleias de Deus. Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.